Olá pessoal, boa noite. Hoje, dia 4 de abril de 2021, são 8h31 e vamos falar aqui sobre a pauta de urbanismo e liberdade. Aqui o grupo Urbanismo e Liberdade, que é composto por diversos arquitetos, urbanistas, engenheiros, profissionais da área da construção, enfim, dessa área de planejamento urbano. E a gente tem conversado desde aí 2019 sobre esse tema em Porto Alegre, e hoje nós vamos tratar sobre o Centro Histórico de Porto Alegre, com a pergunta aí se existe um futuro para o Centro de Porto Alegre, junto com o Francisco Zancan, da empresa... agora esqueci o nome da empresa, Space Hunters, né? A Bruna Subtits, que é jornalista do Jornal do Comércio e tem um blog, né, que é o Pensar a Cidade, e também o Bernardo Haues, que é lojista do centro de Porto Alegre, foi candidato pelo Novo a vereador. Já chegou aqui o Francisco, fiquem à vontade para mandar perguntas também. A nossa ideia é debater se existe futuro e perspectivas para o Centro Histórico de Porto Alegre. Também botar alguns questionamentos de conceito. Ó, Francisco conosco. Aceitando agora aqui, Bernardo. Tá chiando um pouco seu microfone aí, Francisco. Perdão que ele tá longe. Melhorou? Aí o Bernardo com a gente também. E agora a Bruna também entrando. Fala, Bernardo, tudo certo? E aí, tudo bem? Tudo certo. Ó, a Bruna conosco também. Olá. Estamos os quatro aí. Tá chiando teu microfone, ô Francisco. Não sei se algum mau contato aí no teu cabo. Não, é o problema, já vou resolver. Opa, agora deu. O problema é do microfone. Beleza, agora tá tudo certo. Tava falando com o pessoal que estava entrando aqui, justamente do nosso bate-papo de hoje e do grupo do Urbanismo e Liberdade, né, que a gente já vem conversando há coisa de 2 anos sobre sistemas relacionados a planejamento urbano, né, as cidades, a vida na cidade. E Centro Histórico, agora, nos últimos tempos, entrou em pauta, né, o Centro Histórico de Porto Alegre. Até a Bruna fez uma matéria bem interessante sobre o projeto que a Prefeitura tem prometido aí para o centro, né, algumas das dúvidas, dos questionamentos. Muitas. Pois é, bastante. O Francisco já aborda esse tema também com a empresa, né, com a Space Hunters também, de localização geográfica de empreendimentos, né, melhor posicionamento, né, e o Bernardo, que vive o centro de Porto Alegre enquanto lojista. Então, primeiro, agradecer a vocês por estarem aqui conosco. Nossa ideia aqui é não passar de 1 hora nesse bate-papo, mas poder passar por todos esses tópicos, né? Desde o que levou o centro a chegar onde chegamos e o que poderá fazer com que o centro deixe de ser o que é hoje para viver dias melhores. E aí eu acho que para começar esse papo, vou começar pela Bruna, não apenas por cavalheirismo, mas também porque a Bruna já vem olhando para esse tema há bastante tempo no blog, né, Pensar a Cidade. Então, Bruna, se quiser dar uma pinceladinha sobre o centro, né, como é que está o centro hoje, né, e suas opiniões de por que nós chegamos onde chegamos. Sim, também como moradora, né, moro em Porto Alegre há 11 anos, praticamente há 11 anos no centro. Então, boa noite a todos que nos acompanham. Obrigada, Felipe, pelo convite. Acho que é uma ótima oportunidade de trazer esse tema para mais pessoas, né? Ele acaba ficando muitas vezes restrito ao técnico, né? E é importante que as pessoas que moram ou vivem no centro de alguma maneira saibam o que está sendo debatido, né? A gente precisa entender para aproveitar, para fazer com que qualquer mudança aconteça de fato, né? As pessoas precisam incorporar esses conceitos. O que eu posso apresentar, né, como você introduziu, já produzi algum conteúdo, conversei com o pessoal da prefeitura para entender o que é essa proposta que eles estão apresentando, chama Programa de Reabilitação do Centro, né, teve como base alguns estudos anteriores feitos num projeto chamado Viva o Centro, há mais de 10 anos, e a ideia é essa, que se possa olhar para o centro a partir do potencial construtivo ou de aproveitamento dos espaços, seja para dar um novo uso para edificações que já existem, aproveitar o que a gente chama de vazios urbanos, né, as áreas que não estão edificadas ainda, que elas possam ser aproveitadas e construídas para aproveitar a infraestrutura que o centro já tem, né, como é a parte da cidade, a parte onde Porto Alegre nasceu, né, Porto Alegre começou pelo seu centro histórico, né, como a todas as grandes cidades isso,
é uma área que já tem toda a infraestrutura instalada. Se ela comportaria ou não mais moradores, isso tecnicamente a prefeitura vai ter que avaliar o quanto mais ela pode receber, seja de moradores, seja de fluxo diário de pessoas passando, né, para consumir o centro de alguma maneira. Mas é isso, assim, até o momento, né, por isso que eu falei muitas dúvidas, né, foi apresentada uma proposta inicial, a prefeitura disse que quer construir, a partir dessas ideias, o detalhamento, né, os conceitos que vão nortear o debate, mas se fala muito isso, de atrair mais pessoas, de atrair mais moradores para o centro, que é, com certeza, um debate válido. O que eu me pergunto é de qual centro a gente está falando para esse tipo de propostas. A gente tem centros dentro do centro histórico, né? Eu moro na parte considerada residencial, com muitas pessoas morando no entorno, né? Embora não tantos prédios muito altos, né? A gente vai ter prédios mais altos no miolo do centro, no alto da Duque, próximo ali do calçadão, ali da Rua da Praia. Mas a gente tem já uma área residencial com pessoas morando, e a gente vai ter uma área que é muito focada no comercial e serviços, que não tem pessoas morando. Ali se fala em, talvez, trazer moradores, ou permitir em toda a área do centro um uso mais misto, né, de misturar esses, eu não sei se o público entende tanto dos conceitos técnicos, né, o uso misto é misturar o residencial com o comercial. Isso acho que é que está em debate. Sinto ainda, né, por parte da prefeitura, que falta um pouco de elementos para nos fazer entender qual é o objetivo que ela quer com esse projeto. Ela, na apresentação inicial que se fez, tem muitas propostas muito interessantes, mas o que a gente está querendo com isso? É mudar a cara do centro? É construir mais? É adaptar as construções que já existem? Acho que isso tudo ainda vai ter que ser respondido ao longo do debate. O importante é que ele está acontecendo, né? Não vou me estender muito aqui, né? Deixa eu ouvir o pessoal que é da área, que entende muito mais, mas estou aqui para qualquer outro questionamento que surja, gente. Vamos falando. Legal. Legal. Bernardo, tu que empreende no centro, já está há alguns longos anos ali, tirando a questão da pandemia, né, que a pandemia mudou muito a perspectiva de uso dos espaços públicos, mas, na tua opinião, né, a parte da questão de pandemia, o centro morreu? Boa noite, Camusato. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Cara, a gente vem discutindo o centro há um bom tempo, né? A gente fez uma iniciativa em 2018, começando em algumas regiões, até com o Ramiro Rosário, quando ele era secretário das questões ali urbanas, de tentar começar por por exemplo, pela minha rua. Eu tentei fazer um movimento de revitalização da minha rua, que é chamado de Rua 24 Horas, por causa da deterioração do centro de Porto Alegre. Porque, basicamente, o centro é muito degradado, né? Tipo assim, questões óbvias, questões básicas do tipo, para ser bem direto, assim, de urina, de fezes no chão, sabe? Questões básicas, assim, primárias, que a gente tem essa realidade do centro, sabe? Lixo na rua, durante todo o dia. Então, é uma situação muito deplorável mesmo o centro de Porto Alegre. Então, se a gente não consegue endereçar essas questões tão elementares, é difícil a gente conseguir atrair pessoas para o centro de Porto Alegre, né? Então as pessoas vão se evadindo do centro porque a gente não consegue endereçar questões tão básicas. E isso não foi bem resolvido. Então a gente quer resolver problemas muito complexos, às vezes a gente não conseguiu nem resolver questões tão elementares, que é questões básicas da prefeitura, né? A gente não conseguiu resolver nem isso ainda. Algumas coisas foram resolvidas, né, por algumas mobilizações, existe lavação diária, quando a gente tem alguma mobilização, aí tem a lavação diária, isso a gente consegue resolver pontualmente em algumas ruas. Mas agora, como tu fez esse comentário aí, né, da questão da pandemia, sim, se já estava numa situação muito degradada do comércio, e essa degradação levou anos, né, o centro de Porto Alegre foi se degradando ao longo dos últimos anos, porque basicamente houve um congelamento do centro pelas questões de regulamentação. Foi feito um congelamento de regulamentação, e as pessoas, os empreendedores, os investidores, foram procurando aonde eles poderiam atender a demanda do mercado. Então foram procurando outros bairros onde eles poderiam investir para atender as demandas da sociedade. E o centro foi ficando abandonado. Aqui eu não posso investir, não posso criar onde existe a demanda que as pessoas buscam. Eu vou investir lá na Azenha, que lá na Azenha eu consigo fazer um empreendimento que atende a demanda atual do mercado. E aí o bairro foi ficando abandonado, foi ficando esquecido.
E aí foram criando os prédios comerciais mais interessantes, prédios residenciais mais interessantes fora do centro. E aí cada vez mais bancos foram saindo, prédios comerciais foram saindo, aí os em que as pessoas foram criando seus consultórios fora de Porto Alegre, seus edifícios fora do centro. E aí por isso que foi tudo saindo do centro, basicamente por essa jaula de regulamentação que é o centro de Porto Alegre. Então, poderia já entrar já, né, qual é a minha resposta, né? Mas eu acho que esse é o diagnóstico, né? Hoje o centro de Porto Alegre é uma jaula de regulamentação e ele não tem o olhar básico da assistência da prefeitura, que é essa limpeza, questão de ruas, calçamento, calçadas. Então não existe o básico e é uma jaula regulamentatória. Então, enquanto a gente não endereçar essas coisas primordiais, a gente não vai conseguir endereçar os problemas de vamos pensar como foi feito em Barcelona. A gente pode até pensar isso, mas eu acho que seria muito para os nossos burocratas locais. Uhum, legal. Bom, Francisco, uma coisa interessante, né, que já está surgindo aqui na fala da Bruna e do Bernardo, né, sobre problemas e sobre características do centro. Agora, esses problemas e características, querendo ou não são só do centro de Porto Alegre. Se a gente olha centros de cidades brasileiras, né, das capitais brasileiras, em via de regra, nós vemos essa origem de construções mais adensadas na região central, em épocas que precedem o Estatuto das Cidades, né, plano diretor, tudo mais. Se desenvolve, então, a cidade a partir do seu centro e ela começa a se tornar mais esparsa, e a partir do momento que começa a surgir, né, o Bernardo falou sobre a questão de regulamentação, né, mas começa a surgir justamente as regras de construção, né, se amplia os limites territoriais das cidades, novos centros vão surgindo, talvez mais modernos, né, com características um pouco distintas, e aquele centro tradicional vai perdendo sua característica inicial, né, vai se tornando talvez mais um local de passagem de trabalho, né, começa a ser questionado, começa a ficar meio antigo, né, começa a ficar em desuso, seja em Cracolândia, no caso de São Paulo, né, seja questão de morador de rua aqui em Porto Alegre e outros centros urbanos do Brasil afora. Tu que trabalha com isso, e eu vou repetir a pergunta, se o centro morreu ou não, como é que tu enxerga da perspectiva de quem é investidor, de quem é empresário, né, a riqueza que um centro como o centro de Porto Alegre pode oferecer, né, e se ele de fato está morto ou se aí a gente está estamos tendo só uma visão míope de oportunidade. Não, primeiramente agradecer o convite, né? A primeira coisa que a gente tem que começar a pensar antes de pensar no centro é Porto Alegre, tá? Porto Alegre, ela chegou a atingir 1.488.000 habitantes, o último levantamento é 1.470.000, ou seja, Porto Alegre está perdendo população. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, o Rio Grande do Sul já está perdendo população. Então a gente tem que identificar que isso é a capital de um estado que está perdendo empresa, está perdendo atividade econômica e está perdendo população jovem. Esse é o primeiro quadro. A segunda questão é identificar, foi falado, eu concordo plenamente, tá? Existe ali um descaso por parte da prefeitura, muito até porque a prefeitura não consegue fazer o básico em outros bairros também. Existe também uma agressividade regulatória que joga as empresas para fora do centro, principalmente questão de construção. E quando a gente analisa a questão de potencial de concentração de pessoas, etc., o centro de Porto Alegre não atrai, ele está numa região um pouco mais periférica na cidade. E aí vem aqui uma indagação. Por que só o centro tem problema de urina e fezes na rua? Por que a 24 não tem? Por que a Auxiliadora não tem esses problemas? Várias cidades, várias regiões de Porto Alegre também têm populações. Por que o Bonfim não tem esses problemas? Então a gente tem que pensar, aí todo mundo fala assim, não todo mundo, não estou falando, mas assim, muita gente fala, a prefeitura tem que fazer. Mas e nos outros bairros não tem esses problemas. Na verdade, a gente está tentando, a prefeitura está olhando muito para a consequência do que está acontecendo com o centro e não para a causa. O centro já está morrendo há décadas, né? Aí eles estão pensando na questão estética. Mas aí a gente vai fazer um chafariz, vai fazer uma reforma de alguma coisa, se a gente não resolve o problema estrutural de por que o centro está com esse problema, vai ficar degradado daqui 5 anos, vai ficar abandonado daqui 5 anos, vai encher de usuários de drogas. Então, todas as soluções que a gente vê aparecendo todos os últimos planos, a prefeitura tem que... E o problema todo a prefeitura está fazendo tanto que tornou o centro um lugar inóspito. Né? A gente tem regiões muito boas no centro. Poxa, para morar é uma região interessante, meu sócio morava na Duque, é uma região muito agradável, tem muito barzinho, tem muita padaria, tem muito comércio ali, mas é uma região que tu vê que ela já teve dias melhores.
sabe? É como se fosse aquela pessoa aquele atleta tipo Ronaldo Fenômeno, tu olhava assim em 94, o cara era uma coisa, tu olha agora, não é ali, acho que a gente teve dias melhores, sabe? O centro está mais ou menos nessa questão. Só que se a gente não olhar o centro como se fosse um pedaço de Porto Alegre, que Porto Alegre está doente, Porto Alegre está perdendo população, a gente não vai ter como resolver. Porque de onde é que vai vir as pessoas que vão morar no centro? A gente, normalmente, em outras cidades do mundo, os centros eles têm essa questão de degradação. É normal, sai uma população dali e ele é ocupado por, normalmente, imigrantes, ou ele é ocupado por populações de fora. Porto Alegre não tem essa imigração. Aí vem um dos problemas que é o que está sendo debatido, eu acho interessante. Os imóveis são caros. Então, não consigo atrair populações de imigrantes para aquela região porque o imóvel é caro e a residência é cara no centro. Por que é caro? Aí vem o que foi falado, a questão de regulação é muito excessiva. Então, eu acho que, na verdade, o centro de Porto Alegre ele é um reflexo de Porto Alegre. Porto Alegre está sofrendo. O centro de Porto Alegre mais rápido só. Mas a cidade é uma coincidência muito grande, porque quando Porto Alegre parou de crescer, o centro estagnou. Então, a gente vai ter que pensar o centro não como se fosse uma coisa à parte. A cidade precisa de mais cuidado. A gente perdeu um exemplo bom, a Gibank, o pessoal construiu a sede deles de tecnologia em Campinas. Aí a desculpa foi porque Campinas tem um aeroporto internacional. Pô, legal, achei que a gente tinha um aqui também. Mas é porque Campinas é mais fácil fazer negócios. Então, assim, o banco saiu daqui, a Gerdau saiu daqui. Então, a gente tem pouca corporação aqui se fixando, a gente tem pouca empresa se fixando, os empreendedores, quando criam algum negócio, vão embora. Né? Então, a gente tem que tratar esse problema. Tratando isso, a gente pode começar a tratar a questão de tirar a burocratização do centro. Naturalmente, essas coisas melhorando, as pessoas vão começar a ir para aquela região e facilitando a construção. Então, eu acho que sim, o centro está morrendo e eu fico preocupado porque muito do que se discute é uma questão estética. Como se só pela questão estética, eu concordo, Barcelona fez. Cara, Barcelona não tem os problemas estruturais que o Porto Alegre tem. Nova York não tem os problemas estruturais que Porto Alegre tem. A gente está muito mais próximo de uma Detroit do que de uma Barcelona. Então vamos pensar, ver como é que a gente pode fazer uma cidade que está perdendo população começar a voltar a ganhar população. Bruna, tu acha que é uma questão de ganhar população ou não ganhar população? Eu queria até abordar um outro elemento que tu falou... Porque eu até ia perguntar isso para o Francisco. Não sei se sou eu que vou dar a resposta. mas eu queria pegar uma outra variável que tu colocou, que eu acho que é muito interessante, que é sobre altura de prédios. Que tu até falaste, o centro não tem prédios com grandes alturas, embora é uma das regiões mais densas em termos de população na cidade. Terceira. Né? Se não me engano, pede para o bairro Petrópolis e Sarandi, isso? Não lembro agora de cabeça. É o mais denso, se eu não me engano. Cidade Baixa tem uma densidade alta, apesar de os dois com altura baixa, né? Uma altura média muito baixa das edificações. Então, Sarandi é volume de população, verdade. Isso, por densidade você está querendo dizer, né? Exatamente. Perdão. Mas eu ia pegar sobre essa questão do adensamento, né, e altura de prédios. Esse é um debate que geralmente quando a gente começa a falar sobre revitalização, e agora nesse projeto da prefeitura começou a se falar, mas peraí, então nós vamos construir torres mais altas, é isso, vamos fazer, e aí vem aquele negócio do espigão e tudo mais. Então, a perspectiva de construção, até porque ali tem o estoque de construção, para quem não conhece, do centro, está esgotado, então, em tese, não poderia se construir mais, precisaria ter uma nova perspectiva de liberação de construções. Tem muita área subaproveitada no centro, né? Eu mesmo morei no centro há alguns anos também, e tinha, né, próximo ali terrenos ainda com casa, ou mesmo terreno vazio, né, que podia ter uma construção, e a população, né, ter residente ajuda a dar vida, traz vida para o centro. E, bom, eu queria trazer primeiro essa questão do preconceito com adensamento, a confusão que se faz com adensamento, em termos de altura, não altura, né? E o outro elemento bom, o centro está morrendo, ou estava morrendo até agora, mas a gente tem duas notícias que são em parte estética e em parte funcional, que é Cais Embarcadeiro e Nova Orla do Guaíba, que talvez mudem um pouco essa perspectiva. Porque, embora contribuam com a parte estética, também trazem público para vir viver o centro de alguma forma e torna a região também atrativa para viver, para morar, né? Enfim, como é que tu vê esses... Eu botei bastante elemento aqui, mas... Sim, vou tentar lembrar de tudo. Não, tranquilo, vamos lá. Você falou sobre essa questão do estoque construtivo, né? Acho que a prefeitura vem com essa informação, o Francisco vai saber explicar melhor, vou jogar para ti, o técnico aqui da conversa.
Mas me parece que, assim, é o estoque construtivo para além do permitido do básico, né? Ainda tem novas edificações surgindo, embora aquelas dentro do índice de aproveitamento básico dos terrenos, né? Não tem esse índice sobrando para você comprar um potencial construtivo além daquele básico até o limite do que é permitido na área, né? Então, assim, até me vem muito à mente porque foi construída uma farmácia nova, farmácia sempre tem esquina nova, cada pouco tempo surge uma, mas aqui perto, né? Aqui perto da minha área, dentro de uma área residencial, uma estrutura grande. Então, alguma coisa está acontecendo. Não vejo o centro totalmente parado, talvez até por estar hoje nessa região mais residencial e que está se movimentando com algumas construções, embora pequenas, né? Não é aquela grande construção pelas questões que vocês já falaram, de regramentos, o que restringe, e também o tamanho dos terrenos disponíveis. Não são terrenos grandes, são terrenos pequenos, com atestada, né, que chama aquela área diferente, geralmente área pequena, né, então não se pode construir muito dentro desse padrão existente hoje. Mas alguma coisa eu vejo que acontece, né, então é isso, não sei, eu passo a minha percepção como alguém que mora e vive o centro, caminha, não tenho carro, sempre fiz tudo caminhando, transporte público, eventualmente aplicativo, agora é mais recente, né, mas sempre que eu posso, eu estou me movimentando, então eu vejo alguma coisa de vida acontecendo ainda, especialmente nessa região. Com a pandemia tenho frequentado menos aquela parte mais comercial, que é onde o pessoal vem mesmo, que é o que o pessoal de fora, de outros bairros e de outras cidades conhece do centro. Pouca gente que pensa no centro vai pensar nessa parte mais residencial, ou ali do circuito cultural próximo da Praça da Alfândega, né, entre a Alfândega e o gasômetro. Então, por isso que eu digo, a gente tem que pensar em que tipo de centro a gente está falando e qual é o trabalho que vai ser feito para cada uma dessas áreas, né? Conheço bastante ali o espaço que o Bernardo tem, empreende, eu gostava da proposta, a rua 24 horas, porque era aquela rua que não dormia. Eu não sei se ela fica aberta hoje 24 horas, tem um hotel lá na ponta, mas eu não sei se ele está, né, se isso movimenta o suficiente para a gente passar por lá a qualquer horário, né? Então, acho que esse tipo de olhar específico tem que ter, né? Esse olhar de zeladoria que vocês falaram, né? Qual é o cuidado básico que tem que ter, seja de quem mora, empreende, para cuidar da região, de quem frequentar, pensando nesse cuidado, de olhar como uma área da cidade sua também, porque talvez se quem frequenta não cuida, é porque não se identifica, né? Isso acho que é algo também a se pensar. Deixa eu pensar. Outra pergunta que você fez, Felipe. Depois disso, das alturas. O adensamento, certo. Eu cheguei a escrever sobre isso também, né? Não sou técnica na área, mas tenho tentado entender para explicar de uma maneira mais simples para quem entende, para quem não é da área entender também, né? Quando a gente fala de adensamento, a gente está falando de uma população maior em uma área menor, né? Mais gente morando numa área menor. Isso não necessariamente é altura, né? Então, eu acho que confunde muito. Muitas vezes o pessoal pensa, não, vai construir um prédio muito alto, então vai ter muita gente morando lá. Ou, eu quero adensar aquela área, significa que vai construir um prédio muito alto. Não necessariamente. A gente pode adensar em alturas pequenas, a gente pode construir muita altura e não adensar. Isso é técnica, é como funciona. Uma coisa não está diretamente relacionada à outra. O que a prefeitura apresenta, e aí outro ponto que eu digo que tem muitas dúvidas em relação ao que veio da prefeitura, dúvidas especialmente nesse entendimento de como vai funcionar em termos de índice de aproveitamento, gabarito, aí é técnico demais, mas a prefeitura quer fazer o fechamento da quadra, usando o exemplo lá de Barcelona, aquela vista bonita, você olha de cima e, poxa, a quadra fechadinha, bonitinha, tudo mais ou menos à mesma altura, né? A prefeitura quer fazer isso aqui em Porto Alegre também. Não ficou muito claro como é que vai ser feito isso, né? Com essa apresentação inicial, se manifestou essa intenção, né? Eu vejo ali como uma série de intenções do que se quer para o centro, e por isso que eu digo, falta entender o que é o objetivo. A gente quer, então, ocupar os lotes vazios e permitir que se construa até a altura do prédio mais alto da quadra. Beleza, com que objetivo a gente quer isso? É para trazer o morador? É para trazer comércio? É para quê? Acho que talvez responder isso, né, a gente olhar para o que se quer, a gente vai conseguir entender o que tem que se fazer.
né? Minha percepção, né? Não sei se encontrar eco, né? E aí ele começou perguntando, mas eu quero endereçar essa pergunta aqui para o Francisco, a gente tem que focar, a prefeitura, a sociedade, o setor da construção, enfim, focar em como atrair mais pessoas. Esse tem que ser o nosso objetivo. Por quê? Porque a gente fala sobre, sei lá, a inversão da pirâmide demográfica, a gente está tendo menos pessoas de uma faixa etária mais jovem, a gente vai ter uma população cada vez mais velha, e a tendência é, né, os estudos projetando o Estado, não sei especialmente para Porto Alegre, mas para o Estado nos próximos anos, é uma redução da população mesmo. O foco tem que ser olhar para uma reabilitação do centro. Trazendo mais pessoas para morar, vai ter esse público para vir para o centro, ou dentro do que a gente tem, transformar o centro em algo que, né, em uma área da cidade que seja boa hoje para quem está, e trazer essas pessoas para circular, não necessariamente para morar, não que não possa vir mais moradores, até porque assim, a gente pode pegar os moradores que estão nas regiões mais periféricas e trazendo, né, se não diretamente, mas gradualmente, trazendo a população para a região central. Ela vai ter que se tornar atrativa para isso, né, e infraestrutura tem, por mais que talvez não comporte muito mais população, mas adaptando, né, fazendo os ajustes necessários, imagino que seja possível. A minha questão é essa, o quanto esse tem que ser o foco do projeto, porque talvez não consiga induzir a atração de população nova num curto espaço de tempo, e aí você meio que fez para que aquele projeto? Vai valer a pena, faz para daqui a 10 anos, mas eu preciso de uma solução, né, como o Bernardo trouxe ali para a região onde ele empreende, né, tem, enfim, o pessoal não cuida, vai ter a urina, o cheiro, enfim, é desagradável. Ele precisa de uma solução para amanhã, para abrir de novo o negócio dele amanhã. Né? Então, a gente está pensando para trazer uma população para daqui muitos anos, ou o que eu vou fazer para melhorar para amanhã, semana que vem, para o próximo ano? Perfeito. Eu vou até passar para o Francisco primeiro responder, depois a gente passa para o Bernardo. Só deixar um abraço aí, agradecer os comentários que estão chegando aqui da Beatriz, F de Marco, Beth, não sei se F é do que o nome, Arthur, Débora, então o pessoal mandando mensagem aqui e participando da conversa. Fiquem à vontade para seguir mandando, Márcio Divino aqui também, mandar perguntas também. Mas vai lá, Francisco, se quiser já endereçar aí a questão da Bruna. Tá. Vamos lá, concordo bastante com a questão até que tinha sido falado do embarcadeiro e do cais, né? Acho que o cais não vai sair tão cedo. Eu falei de embarcadeiro e eu quis dizer, não do... desculpa, até me expressei mal. Não sei se o Francisco caiu. Não, da Orla. Eu quis dizer da Orla. Da Orla, não, você acho que falou, mas é que ele deve ter pensado ali no embarcadeiro de fato, né? O embarcadeiro é a ponta, né? A Orla, o cais inteiro poderia trazer, e acho que é um debate muito necessário, né, do quanto isso pode atrair... Eu vi aí porque eu acho que deu uma caída aqui. Tá. Caiu, você tá ouvindo o teu som, mas tá aqui carregando a imagem. Agora eu fiquei mudo. Pelo amor de Deus. Não, mas pode falar que a gente ouve. Estão te ouvindo, Francisco. Talvez ele não esteja nos ouvindo. Vamos com o Bernardo, então, antes do... Depois... Agora ele caiu de vez. Vamos para o Bernardo, então. Bernardo, sua perspectiva, então, se quiser comentar isso que a Bruna falou, fica à vontade, mas também já vamos pincelar um pouquinho sobre perspectivas do que vem pela frente, como é a tua visão? Cara, então, eu queria comentar um pouco do que a Bruna falou, né? Eu adicionaria, assim, complementando a questão da jaula da regulamentação, tá? Além dessa jaula de regulamentação, o centro ele tem muito equipamento público. E, eminentemente, a administração pública é muito mal administrada, né? Você tem a burocracia pública no Brasil é muito mal administrada. Os burocratas administram muito mal. Os políticos também, de forma geral, são maus administradores. Então, e no centro de Porto Alegre tem muita administração pública. Você tem muitas bibliotecas públicas, tem muitos museus, muitas praças, muitos parques, e tudo isso fica muito ocioso. Então, isso gera vazios de espaços e de ocupação que não atraem público. E isso fica muito ocioso, fica mal administrado, mal ocupado, não consegue atrair público, não é atrativo para as pessoas ocuparem esses espaços. Então, são incentivos negativos para a atração de público, para a atração de investimento, todos esses espaços.
Por exemplo, a Orla, depois que foi privatizada através de uma parceria, atraiu um investimento, depois teve a parceria, teve uma manutenção adequada, você conseguiu atrair investimentos. Se a gente tivesse a mesma atenção, por exemplo, para o mercado público, tivesse a mesma atenção para os museus, mesma atenção para a Praça da Alfândega, tivesse o mesmo olhar, né, de ter feito parcerias público-privada para todos esses equipamentos públicos que tem no centro, a gente poderia acelerar esse processo. Da mesma forma, para a quantidade enorme de prédios públicos que você tem no centro. Existe uma quantidade muito grande de prédios públicos que acabam ficando sem função, né, de sedes de empresas públicas. E agora, durante a pandemia em especial, tem muita gente em home office, né? Então, o centro ficou esvaziado porque tem médicos, advogados, funcionários públicos, todo mundo em home office. Então, o centro ainda está com um vazio ainda maior de demanda, de circulação de pessoas. Então, a gente tem que repensar de forma mais acelerada ainda. Eu digo os atores de mercado, né? Não que o governo tem que chegar lá e pensar, né? Deus o livre. Não, mas, tipo, tem que desregulamentar de uma forma que deixe dê mais liberdade ainda para que os agentes de mercado possam atuar com mais liberdade de como ocupar o espaço. Por isso que eu volto a bater nessa pauta de que a gente trouxe, que aí a Bruna falou sobre qual é a ideia de dar mais espaço, de preencher as fachadas, né, das quadras, né? Eu acho que a ideia é de ocupar os espaços, de dar liberdade para atrair investimento, porque hoje, da forma que está a situação, se torna inviável atrair investimento. Então, eu acho que a proposta vamos pelo menos deixar os empreendedores, a construção civil, trazer um pouco mais de investimento e dar mais flexibilidade, dar um pouco mais de liberdade. Se ali vai se estabelecer empreendimentos comerciais, residenciais, se é para atrair mais moradores, se é para atrair prédios comerciais, aí é o mercado que vai dizer. Eu acho que não cabe nem à prefeitura pensar isso, porque eu acho que nem eles têm a resposta, e eu nem espero que eles tenham a resposta para isso. E eu espero que eles não presumam que tenham a resposta também, porque fatalmente eles vão dar a resposta errada. Então, e hoje eu sinceramente não sei a resposta. E vão ter muitos empreendedores que vão tentar e vão falhar, mas é só por essa tentativa e erro que a gente vai evoluir para chegar numa resposta certa. Só que hoje o centro, da forma que ele está, as pessoas não conseguem arriscar, né? Porque está preso dentro de um pequeno formato do que pode ser feito. Então eu acho que se a gente tirar os prédios públicos que estão aqui, né? Privatizar o maior número de equipamentos públicos para atrair empreendimentos privados e dar mais flexibilidade para atrair investimentos, a gente vai dar uma cara nova para o centro e vai permitir que as pessoas possam voltar para o centro, porque vai ter uma condição diferente o centro. Eu acho que é um pouco esse o diagnóstico que eu tenho para o centro de Porto Alegre. Uhum. Legal. Francisco, cortou ali, tu acabou caindo, mas vai lá. Pega do fio do... Desculpa, eu vim só para causar tumulto aí. Mas vamos lá, agora eu acho que dá para eu conversar e todo mundo vai conseguir me ouvir. Não, vamos lá, vamos embora. Então, assim, concordo com o que a Bruna falou, não necessariamente, eu falo muito de população, porque normalmente população está atrelada à atividade econômica, né? Quando a gente fala de uma cidade que tem crescimento populacional é porque tu tem fluxo migratório pelo crescimento de atividade econômica naquela região. Mas concordo, não necessariamente o centro precisa de maior população para atrair mais gente. Então, o grande problema do centro ele não está central na cidade, matematicamente ele não atrai tão facilmente as pessoas. Então, no momento que eu vou pensar em sair com a minha noiva, ou tomar um chopp, ou fazer uma atividade, a região do Moinhos, a região ali do Auxiliador, da Nova York, é muito mais perto e mais cômodo para grande parte da população de Porto Alegre. Então, naturalmente, um bar no Nova York vai ter mais facilidade de ter sucesso do que um bar na região central, apesar do centro ter uma densidade elevada. Então, isso é a primeira coisa. O embarcadeiro ele tem facilidade para isso. Segunda questão o centro ele é uma região que tem tem gargalos de conexão. Isso é uma coisa latente. Então, digamos assim, se todo mundo for querer ir de carro para o centro, vai dar problema, né? E não se usa mais tanto carro. Então, a gente tem vários probleminhas que o centro tem. Eu acho que, primeiro, conseguir atrair pessoas, tem várias atividades, como até o Justo, que alguém tinha comentado ali. Já fui lá, é legal, a escadaria da Boris é bacana.
Só que tu vê que, assim, uma andorinha não faz verão, eles fazem um movimento muito forte, só que tu vê que todo aquele movimento dá um efeito muito pequeno. E aí tu vê um outro barzinho que coloca numa outra rua, lá numa região melhor localizada, e eles fazem um pequeno movimento e o negócio gira e cresce uma zona grande. Então, isso a gente nota, o centro ele tem dificuldade em ter essa inércia de potencial, o que é um dos problemas que acaba gerando todas essas consequências. Outra coisa, eu concordo com a Bruna, tá? O que tu quer fazer com esse espaço? E eu concordo no ponto que é o seguinte, o problema do centro não é que tem espaço vazio, concordo, tem espaço vazio, tem potencial para ser construído, o índice do centro é baixo e a proposta continua sendo baixa, mas tem um problema que para mim é muito grave. A Bruna falou, a gente vai estar aumentando a idade das pessoas. As pessoas estão ficando estão ficando com problemas de movimentação por ficarem mais velhas. Os prédios do centro não estão adequados a isso. Tu entra num prédio do centro, década de 40, ele não é adequado ao nosso uso atualmente. A gente não, são escadas estreitas, elevadores ruins, questão térmica não é o suficiente, não foi construído pensando em ar-condicionado e climatização. Então a gente tem um monte de prédio que não pode ser demolido, ou estão protegidos, ou economicamente são protegidos, porque não tem como demolir e construir algo maior naquele local, que é um incentivo. Então a gente acaba tendo um monte de prédio defasado numa região que está mal localizada, com problema, gargalos de comunicação com o resto da cidade, onde o imóvel é caro, ou tem uma burocracia muito grande para eu conseguir fazer uma revitalização de imóvel tombado, onde eu naturalmente tenho uma região que acaba ficando degradada, minhas empresas da cidade estão saindo e a população está migrando. Então a gente vê um ciclo vicioso gigante. E o que mais me preocupa na questão da prefeitura é que tudo que passa é criar mais regulação para a construção. Enquanto a gente tem que falar, cara, aí muita gente vai me odiar, porque eu vou falar, tá? Eu sou arquiteto, mas, cara, prédio Art Deco ali, pelo amor de Deus, sabe? Se a pessoa não quer que aquele prédio demole e constrói uma coisa maior, eu acho bonito, mas se a maioria da população tá ali e ele não tá servindo aquela população, nada contra a Art Deco, tá? Eu acho legal. Mas é porque tem muito. Porto Alegre foi construída na época ela evoluiu muito no início do século XX, então a gente tem bastante dessa tipologia. Mas, de repente, a gente tem ali prédios antigos ou prédios modernistas, década de 60, que não tem muito valor arquitetônico, mas tu não pode demolir aquele prédio e construir um prédio não maior em altura, mas que maior em área construída. Onde eu tenho apartamentos melhores ou apartamentos mais adequados, é muito complicado. Aí a pessoa vem muita questão, vamos fazer retrofit. Mas a gente vai ter que construir um prédio que já está lá, fazer reforma, o preço dessa unidade vai continuar sendo alto e a gente vai cada vez ficando o imóvel mais caro para pessoas de mais baixa renda. Né? Então, a gente está nesse gargalo. Concordo com o que o Bernardo falou. Vender imóveis públicos ajuda, porque pelo menos tu vai escoar um monte de imóvel que está parado. Concordo que teria que trazer a atividade privada, mas eu acho que falta um pouco como é que a gente vai fazer esses gargalos de como a cidade está funcionando, porque Porto Alegre não está funcionando bem. O centro é um reflexo. Então, transporte público não funciona na cidade. Né? Então a gente tem que fazer um sistema de transporte público que consiga não só atender o centro, mas atender o resto da cidade também. Eu não consigo ir daqui até o quarto distrito, eu moro no Petrópolis, eu vou até o quarto distrito, não tem transporte público. Bom, pegar o Uber. Mas por que não tem? Porque é regulado, são empresas, é um cartel de ônibus que funciona na cidade. Eu não posso criar uma empresa de ônibus e começar a operar, precisa licitação. Então a gente tem, eu tenho um pouco de dó do Camozzato, porque ele tem um trabalho gigantesco aí pela frente, questão legal. E dou graças a Deus, eu não sei ele. Mas eu acredito que tem um desafio muito grande aí, e eu acho que, da minha ponderação é isso, eu sei que sou um pouco pessimista, mas eu acho que tem possibilidade, tem um potencial legal, e eu não sou tão duro em relação à questão cultural, porque se a gente vai visitar outras cidades do mundo, tem regiões, só zonas institucionais que funcionam bem. Só que eles atraem as pessoas para lá por algum motivo, né? Tem um museu legal, mas você tem empresas, tem bar, tem atividade cultural, e realmente aqui em Porto Alegre tem uma zona onde só tem parte institucional, e era isso, né? E acho que o CAI seria uma coisa para criar atração lá, pena que não saiu, né? Quem sabe mais uns 30 anos. Eu até vou perguntar para o Camozzato, então, como é que está essa discussão na Câmara? Já chegou? Porque assim, ok, a gente está falando em cima de uma proposta que a Prefeitura apresentou, que ainda vai ser finalizada, né? A Prefeitura mesmo coloca isso, que é uma, né, como eu disse, uma carta de intenções, com a melhor das intenções, mas assim, ainda não tem uma proposta, ela vai ser elaborada a partir das colaborações que vão chegar. Mas aí a gente vai para uma outra etapa, que é discutir na Câmara, né? Isso já está sendo tratado lá. Boa. Não, não está.
Até uma coisa que eu acabei aprendendo enquanto vereador, né? Acho que são duas coisas nesse tema que eu acabei aprendendo. A primeira delas foi sobre o assunto e todas as nuances e variáveis que tem um assunto, né? Como o assunto é rico e também por isso a gente consegue conversar aqui, né? Uma jornalista, um arquiteto, um empresário, né? Então, assim, interessa todo mundo, diz respeito à vida de todo mundo e tem muitas nuances nesse tema. E os vereadores, em geral, não tratam desse tema com muita profundidade. O que eu vejo, em geral, é uma Câmara que talvez não se interesse tanto por debater isso, ou que não consiga aprofundar muito esses debates, ou não sei se está aguardando o projeto em si chegar, para aí sim iniciar seus debates, né? Mas por hora eu não vejo vereadores comentando sobre isso, publicando sobre o assunto, né? Se interessando muito sobre o tema. Até na legislatura passada era mais fácil identificar quais vereadores tinham mais ou menos interesse no assunto, né? Eu já sabia, né, que vereadores mais para um lado, mais para o outro, né? Independente da questão ideológica, até porque eu acho que nesse tema ideologia não importa tanto. A gente vê muitas vezes, né, o camarada que se julga de esquerda ou de direita, mas ambos trabalhando, não, a densidade é bom para a cidade, vamos ver como é que a gente pode fazer, né, como é que a gente tem mais vida na calçada e por aí vai. Mas nessa legislatura, por enquanto, eu não tenho visto ainda o debate se apresentando. Até fico um pouco preocupado com isso, e até por isso que eu provoquei e tenho tentado provocar esse tema mais, né? E resgatando um pouco dessas contribuições que vocês deram agora, por último, eu queria pegar um pouquinho também da percepção de vocês com relação primeiro, esse uso misto dos imóveis no centro, e aí muito claramente a prefeitura coloca lá uma área predominantemente comercial, uma área predominantemente residencial, né, uma outra área mais de passagem, institucional, tudo mais. Que o grande desafio aqui é fazer justamente que se miscigene os tipos de uso para que ele possa, para que o centro possa ter mais vida. E o segundo desafio, e aí a Bruna foi muito feliz na colocação dela, na minha opinião, é de fazer com que aquela casa que pode vir a ser construída no extremo da cidade deixe de ser construída para que esse cidadão possa habitar aí sim um centro urbanizado. Né? Então, em vez do camarada construir erguer uma casa nova na Lomba do Pinheiro, né? No Lami, na Restinga, né? Lá no Sarandi, ele pense, não, peraí, só um pouquinho, tá? Tem uma infraestrutura interessante no centro, eu quero morar lá, me parece que é um lugar aprazível, tenho serviços ali à minha disposição, está perto do meu trabalho, eu gosto de caminhar pelas ruas da minha cidade e quero morar lá. Acho que esse é um paradigma importante também, porque acho que Porto Alegre ainda não venceu esse paradigma. Nós ainda falamos muito sobre expansão horizontal da cidade. O que vocês colocariam aí de colocações sobre esses dois temas? Quem vai? Vai lá, Bruna, começa por ti. Sobre essa questão dos usos mistos, né, e aí eu vou passar uma percepção 100% pessoal de moradora caminhante da cidade, né, não sei se tem alguma outra avaliação técnica maior por trás disso, né, me parece que sim, é claro que é interessante, a gente sabe que é isso que vai dar movimento, vitalidade, e em curto tempo eu morei na Cidade Baixa, quando estava na faculdade, e era tranquilo voltar da faculdade de noite caminhando. Vocês conhecem a Cidade Baixa, né? Não tem problema nenhum de caminhar a qualquer horário, porque sempre tem movimento. Então, sim, tem isso, mas a prefeitura até apresentou na proposta, ali na apresentação, um exemplo de uma rua sem vitalidade, que eu conheço, é uma rua sem saída para veículos, ela dá em uma escadaria que liga duas ruas aqui, a Fernando Machado e a Duque, agora eu não lembro o nome da escadaria, São Manuel, talvez. E é isso, né? Mas enfim. E eu me pergunto, precisa ter vitalidade em todas as ruas, em 100% das ruas? Precisa ter uso misto em todos os espaços? Né? O quanto isso, o Bernardo falou, não precisa talvez o poder público induzir tanto tudo, deixar um pouco para a escolha de quem vai procurar para morar ou para empreender. Né? Não, a gente quer morar numa área residencial que tenha no máximo o mercadinho da esquina. Ótimo. Ou eu morei e gostava muito de morar num prédio na Borges, no pé da escadaria, que tinha um restaurante no pé aberto quase 24 horas. Eu estava ali direto, era café da manhã, almoço e janta, e tinha salas comerciais misturadas com a área residencial, um prédio bem mais antigo, né? Para mim estava ok também. Então eu acho que vai, né, talvez definir fechado para tudo não seja bom.
né? Tu tem que ter essas possibilidades, eu tenho que ter um espaço em que, tipo, eu quero morar e é residencial, e ok, esse que é o espaço, não definir necessariamente, mas deixar que se defina. Hoje tem gente morando nessa área que é considerada mais residencial. Não acho que seja aqui o vazio de residências, de moradores. O vazio está mais, como eu disse, naquela área mais comercial, que tem prédios residenciais também, mas que não é buscado para fins de residência, porque não é atrativo, porque não tem a vitalidade à noite, então não é tão seguro, ou porque tem os outros problemas ali que o Bernardo relatou, que a pessoa que vai buscar um lugar para morar não vai querer morar necessariamente ali. Então, mas é isso, é uma visão nada técnica, é de percepção mesmo. Eu já morei no centro, eu já morei no 4º distrito, e atualmente eu me mudei agora para o bairro Boa Vista. E eu me mudei porque eu queria morar num bairro residencial, que fosse puramente residencial. Eu queria a tranquilidade, e já morei em Ipanema também. E eu queria voltar a morar num bairro que fosse puramente residencial, como era em Ipanema. Tu foste, então, em todas as regiões da cidade, né? Zona Sul, fechei o quadrilátero. É. E eu gostei muito de morar em Ipanema, porque era tipo como morar no campo quase, né? Você acordava com passarinhos, assim. E é isso, né? Tipo, você pode voltar com as pernas, né? Que a gente diz, né? Você pode decidir aonde você quer morar, né? E é isso, né? Não é a prefeitura que tem que dizer como que tem que ser todos os bairros, né? É a pessoa que tem que decidir como ela quer morar. E ótimo que seja assim, né? Quanto mais liberdade as pessoas tiverem, melhor. Então, que bom que cada bairro pudesse ter a sua escolha de ser, aqui o mercado definiu que o bairro Boa Vista é assim, porque por alguma condição de mercado ele só tem mais residências. E aí foi se construindo ao longo do tempo assim. E tudo bem. Só que quando não é por uma condição de escolha das pessoas, assim, por uma questão de regulamentação, que é prejudicial, porque você acaba trazendo prejuízo para a comunidade, prejuízo para a população, prejuízo para os proprietários dos imóveis, né? Então, isso que acaba prejudicando. Então, eu acho que sim, tem que ser, obviamente, misto, né? Não cabe à prefeitura dizer como que tem que ser a escolha dos bairros em termos de zoneamento. É um grande erro da prefeitura fazer essa escolha. A escolha tem que ser dos moradores, né? Eles que têm que escolher como eles querem morar. E aí, cada um muda-se de acordo com a sua preferência de momento de vida. Uhum. Legal. Uma coisa até que eu queria, que acho que dá para entrar nessa seasa aí de questão de mistura de usos e mistura de tipologias, é que acho que o problema todo está muito na questão da centralização por parte de o que pode ser feito aonde. E eu acho que não sei se isso vem da questão do modernismo ou se é alguma questão um pouco mais antiga. Tem já relatos na antiguidade se tinha isso, mas tem um autor que a gente fala bastante na nossa empresa, que é o Christopher Alexander, que ele diz que a cidade ela tem que funcionar como se fosse uma semitrama de comunicações de usos. Que é o que significa? Normalmente os indivíduos, quando eles estão formando uma comunidade, eles vão adotar usos de acordo com o que eles acham que é melhor naquele local. E eu acho que isso é uma coisa que falta um pouco aí, não é o exclusivo de Porto Alegre, falta um pouco em várias cidades brasileiras. A gente normalmente tem ali a prefeitura acreditando por uma questão técnica o que é melhor para fazer em cada região, e a gente acaba tendo zonas onde tem deficiências de miscigenação, né, como é a Boa Vista, né, que o Bernardo mora. Eu moro no Petrópolis, ele também tem o mesmo problema de misturas de usos, então aqui tem muito assalto de carro, regiões onde a gente não tem mistura de comércio com residência, acaba tendo esse tipo de agravante, esse tipo de patologia. Eu acho que a gente pode, aí de novo, o que pode ser pensado, o que pode ser proposto é tirar um pouco essas regulações, falar assim, olha, se tu acha que vale a pena botar uma loja aqui, talvez valha a pena. Se tu acha que vale a pena botar um restaurante aqui, acredito que vale a pena. Se tu acha que aqui pode ser um bom lugar para botar um colégio, pode ser interessante. Deixar o indivíduo que mora em Porto Alegre decidir o que ele acha que é melhor para aquele lugar. E muitas vezes o que a gente vê que é a degradação de um espaço é que existe alguma lei, alguma norma que te proíbe de fazer uma reforma, te proíbe de fazer uma construção, te proíbe de fazer um ajuste na calçada, ou diz que como é que tem que ser o desenho da calçada, ou como é que tem que ser...
Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar muito mais sobre como deixar a cidade mais humana, como deixar a cidade muito mais próximo do indivíduo. Porque como aí outra autora, Jane Jacobs, sempre falava, que é, digamos, uma autora meio introdutória de urbanismo, né? Falava que quando tu tem esse uso misto, essa miscigenação, naturalmente tu vai ter pessoas de fora para seguir aquele serviço, olhar lá, porque tu acaba tendo os olhos da rua, e é o que a gente tem, por exemplo, um Bonfim, um Moinhos de Vento, é mais seguro para deixar o carro do que eu deixar lá aqui no Petrópolis. Então, eu deixar aqui do lado de casa, eu me sinto muito mais inseguro do que deixar, por exemplo, um Miguel Tossias no meu carro. Porque, de repente, aqui eu sei que o cara pode roubar porque não tem ninguém olhando. E eu acho que muitos dos problemas que Porto Alegre passa, e muitos dos problemas que as cidades brasileiras modernas passam um pouco por isso. É muito de cima para baixo, uma visão muito técnica, muito tecnicista, dizendo, eu sei o que é melhor para ti, porque eu estudei urbanismo. Eu sou arquiteto, tudo bem, mas eu não compactuo com isso. Eu acho que por mais que eu sou arquiteto, eu não vou, desculpa a linguajar, mas já é 9 da noite, eu não vou cagar regra, entende? Então, eu acho que falta um pouco isso. Acho que é bom que a gente está tendo esse debate, e é bom que tem bastante gente que eu estou vendo que pensa e compactua com essa minha visão, inclusive na academia, né? Então, é isso que eu acho, assim, a gente não pode tentar forçar uma miscigenação, mas a gente tem que parar de tentar fazer zoneamentos na cidade, eu acho. Uhum. Legal. Eu acho que eu pego da fala de vocês justamente essa questão de flexibilidade, né, de ter mais liberdade para que as pessoas possam decidir como querem se organizar e também essa questão que passa por pensar em forma de dar mais vida. Agora, eu queria pegar só ler um comentário aqui do Darcy. Darcy é de São Luís do Maranhão, está nos acompanhando aqui e falou de Guimarães, em Portugal. Há 30 anos estava degradada e engessada por ser patrimônio histórico tombado. E a flexibilização acabou acontecendo e se reabilitou, então, toda a região e a cidade. Vira e mexe, o Márcio também comentou aqui, o Márcio Divino, que tem aí atuado na advocacia, muito ligado aos imóveis tombados do bairro Petrópolis. Acho que o Bernardo também tocou nesse tema, né? Na nossa legislação de patrimônio histórico, tombamento, listagem de imóveis. Eu sei que o centro sofre em alguma medida com isso, outras regiões talvez um pouco mais. Mas, em todo caso, queria deixar um recado para quem está nos acompanhando também, da gente deixar, talvez, despir um pouco, e vou pegar teu francês emprestado aqui, do cagar a regra, Francisco, para poder justamente dar mais essa flexibilidade, né, e não achar que talvez nós tenhamos a única versão certa sobre como a coisa deve funcionar. Acho que falta ainda informações nesse projeto e intenções da prefeitura. Tem diversos modelos interessantes que trazem dentro do proposta, ali muito mais, né, do que se pensa em transformar, mas efetivamente ainda em termos de regramento, do que se pretende se colocar de flexibilizações ou não, ainda não está muito claro. Em todo caso, acho que o ponto de partida é excelente esse bate-papo com vocês. Vou deixar aqui para que você faça uma rodada final para poder tocar em pontos que eventualmente eu não tenha perguntado, mas que vocês acham relevantes falar, e já poder também já fazer as despedidas. E, de novo, né, agradecendo quem está nos acompanhando. Se acharam que esse papo está interessante ou que foi interessante, cliquem no aviãozinho aí, compartilhem essa live aí. E obrigado, Bernardo, Francisco e Bruna, por compartilharem esse tempo com a gente aí. Mas começando então pela Bruna. Bruna, fica à vontade. Agradecer, Felipe, tanto o convite quanto a iniciativa desse debate. Eu já tenho acompanhado há bastante tempo essas pautas ligadas ao urbanismo, né, e o que eu vejo sempre é que, por mais que a prefeitura faça esse esforço de debater, muito do que vai construir a opinião a respeito dessas propostas é o que se debate, né, na sociedade, né, quem é de fora da prefeitura pautando, que é legítimo, tem esse direito, é importante, acaba atingindo mais públicos e não fica tão técnico, muitas vezes fechado naquele debate que é importante, que é necessário que se faça, mas que não dialoga muito bem com os públicos, né? O que eu gostaria de falar, assim, que é quase uma causa para mim, eu vejo como importante e senti um pouco de falta nesse momento da prefeitura, pelo momento geral que a gente vive, de pandemia, de restrições e tudo mais, é um debate mais que convide mais a sociedade a participar. Eu vou pegar, já que o Francisco falou da Jane Jacobs também, isso encontra eco na obra dela, né, mas em vários outros autores também, que uma cidade para as pessoas, ela tem que ser feita pelas pessoas,
né, e feita pelas pessoas, não é a Bruna que não entende de construção ir lá e dizer se pode um prédio mais alto ou não pode um prédio mais alto. Eu acredito que esse debate não necessariamente não é isso necessariamente que seja feito com a sociedade, mas que ela possa entender, se apropriar do que está se pretendendo fazer, por que se quer debater o centro, que ela possa estar ali participando também. Isso eu sinto um pouco de falta. Como eu disse, o momento também não facilita, né? A gente não né, tirando essas participações online, acaba sendo mais difícil, mas é importante que as pessoas saibam o que está acontecendo. Uma live assim permite informar para pessoas que talvez nem soubessem dessa proposta, então já é uma forma de levar essa informação adiante e fazer a minha propaganda, o meu trabalho é acompanhar para tentar explicar de uma maneira mais simplificada, tirar do técnico sempre que possível e fazer esse passo a passo. Está acontecendo isso, desde tal data, o que vai acontecer daqui para frente. Então, esse histórico que eu já tenho feito com a revisão do plano diretor, estou acompanhando desde o início com esse projeto para o centro histórico, então, quem quiser acompanhar, no Jornal do Comércio.com/Pensar a Cidade, aqui no Instagram também. Legal, muito bom conteúdo, recomendo. Sigam lá. Valeu. Bom, meninos, não briguem para ver quem fala antes. Tá lá. Vou lá. Valeu, Camozato. Obrigado, Bruna. Obrigado, Francisco. Eu tenho procurado estudar um pouquinho sobre esse tema. Participo aí do teu grupo Urbanismo e Liberdade também. Tenho estudado lá com o pessoal do Caos Planejado, com o nosso professor Galvão lá do Novo também, né, Camozato? Tento aprender um pouco sobre o assunto. Então, desde que comecei a estudar política pública, para poder debater o assunto publicamente, é importante a gente saber quais são as melhores práticas e o que tem dado certo ao redor do mundo, e o que parece ter dado mais certo é dar mais liberdade e mais autonomia para as pessoas e deixar que a cidade se desenvolva e o poder público amparar o desenvolvimento da cidade e interferir menos possível no desenvolvimento da cidade e só amparar esse desenvolvimento da cidade, né, com alguma infraestrutura básica, já que a cidade se propõe a administrar através dos impostos que nos é cobrado, né? Então, eu acho que quanto mais liberdade a gente tiver em termos de regulamentação, em termos de normas, a gente vai conseguir ter uma cidade mais próspera, as pessoas vão ter mais qualidade de vida, a gente vai conseguir atrair mais pessoas com mais desenvolvimento, vamos atrair mais pessoas mais capacitadas para morar em Porto Alegre e a gente vai atrair mais investimento para a cidade. Então, eu acho que o caminho é ter um plano diretor mais flexível. Tu bateu numa palavra muito importante. Então, eu acho que esse é um recado muito importante. Eu aposto muito que essa prefeitura possa ter uma cabeça aberta a privatizações, a parcerias público-privadas dos equipamentos públicos para a gente poder destravar investimentos, porque isso vai ser muito importante para trazer mais dinamicidade para o centro de Porto Alegre, porque nós temos muitos equipamentos públicos abandonados no centro de Porto Alegre, não só no centro, mas especialmente no centro. A questão do transporte público que o Francisco trouxe, isso é um tabu na cidade, eu não sou muito otimista em relação a isso, mas se a gente pelo menos deixar os caras que estão lá no cartelzinho deles e pelo menos liberar de repente um sistema de lotação alternativo, com menos regulamentação, já vai trazer algum avanço. Então, são pequenos avanços que a gente talvez consiga trazer aí para a nossa cidade, através de algumas PPPs, através de algumas flexibilizações que são... a gente sabe que prefeitura, política, pequenos passos para a humanidade, né? Então, eu sou um otimista inveterado. Valeu, Bernardo. Vai lá, seu Francisco. Eu vou fazer então minhas considerações. Eu estou demorando para falar porque eu estou vendo por delay, tá? Porque o meu áudio ficou mudo. Mas eu acho que uma coisa que é importante a gente conseguir reparar primeiro a prefeitura, as entidades, elas começarem a analisar o centro mais por dados e tentar entender sempre as causas. O que eu vejo muito de todos os debates é que eles estão sempre nas consequências dos problemas. Então, é bom que muita gente aqui veio com muito embasamento bacana. Tá? Concordo muito com a Bruna, tem que ser ouvida a população.
e eu acho que um dos problemas que a gente tem no nosso plano diretor atual, e tem vindo dos planos diretores, é que quanto mais complexo os planos diretores vão ficando, quanto mais regulações eles vão criando, automaticamente eles estão tirando do indivíduo, da população, do morador, a tomada de decisão. Ou seja, cada plano diretor que fica mais técnico e dizendo como que o prédio tem que ser, ele automaticamente está ouvindo cada vez menos a população que mora, porque ele está cada vez menos flexível a quem está habitando aquele lugar. Então, eu concordo, a gente tem que começar a ver pelo lado do cidadão que mora lá. Tem que começar também a ver uma coisa que me incomodou muito no projeto da Prefeitura, era trabalhar trabalhar o desenvolvimento econômico do centro pensando na sua realidade socioeconômica, ou na sua realidade social. Eu acho isso ruim, porque a cidade é uma entidade viva. Eu não posso pensar em resolver uma região, querer trazer mais investimento, mais evolução para ela, e não querer que mude a realidade daquela região. Isso aí é uma visão muito míope, assim, tem que ficar daquele jeito que está bonitinho lá, mas não era bonito, não era assim essa população. Ela está em mudança, cada região da cidade é naturalmente uma mudança. A gente não pode querer que a cidade fique distante. E o que eu vejo muito são pessoas que veem a cidade como se fosse um museu a céu aberto. Olha como era bonito. E eu vi uma vez uma arquiteta do Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura falando que tinham casas na Cristóvão que eram tombadas só para manter a história e a memória da região, mas atrapalhava todo mundo as casas. Ninguém queria aquela casa, nem o proprietário queria aquela casa, mas estava tombado. Então, eu concordo com isso. Segundo, a desregulamentação. E terceiro, a gente tentar entender como é que é a dinâmica natural da cidade. Eu não posso querer fazer uma certa região que não tem vocação para algo virar algo. Eu sempre falo com meus clientes da empresa, é que nem ver um filme do Força Alerta do Steven Seagal. Eu sou velho, tá? Desculpa. Mas o Steven Seagal, ele faz uma arte marcial onde ele usa a força da pessoa para derrubar ela. Então, ele naturalmente está usando a energia que a pessoa está tendo, já está gerando para um lado, para fazer a pessoa seguir para aquele lado. O que às vezes a gente vê é que os planejadores eles ficam dando soco em onda. A gente vê um movimento indo para um lado e a pessoa quer que ele vá para outro lugar. Não, mas eu quero que faça aqui. Cara, vamos tentar ver as potencialidades, a força do centro, por que está acontecendo certas coisas, o que a gente pode usar. Talvez ele não tenha vocação mais para coisas que a gente achava que tinha no passado. Então, vamos tentar mudar a realidade socioeconômica do centro. Não vamos tentar manter como está, não vamos tentar manter o status quo. Eu acho que a gente tem uma questão para dar mais força à população aqui nessa história, porque a população sabe muito melhor, a Bruna sabe muito melhor do que o pessoal que está lá no plano diretor, do que tem que ser feito no centro, né? Não sei, gente, calma. Só moro. Tu mora lá, então naturalmente sabe mais, assim, tu tá vivenciando o lugar. Tá bom. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez. Aí o Diego também tinha mandado em considerações, eu acabei não mencionando, né? O Diego, a sua aqui também. Bom, obrigado, Arthur, pelas mensagens também. Bernardo, Francisco, Bruno, obrigado pelo tempo de vocês. Muito bom conversar. Acho que a gente podia ficar falando horas aqui, né? Se a gente for pegar um dos fiozinhos dessas questões, eu gosto muito, acabei me tornando apaixonado por esse tema, embora não seja um cara da área, né? Mas foi muito bom. Vai ficar salvo aqui a live para vocês, pessoal. Então, quem está nos assistindo quiser revisar algum tópico, quiser indicar para alguém, enfim, compartilhar, fiquem à vontade. E, no mais, sigam, né, a Bruna e o Pensar na Cidade, né, tem a Space Hunters, a empresa do Francisco também, muito bacana o conteúdo que eles publicam. O Bernardo vira e mexe também compartilha conteúdo sobre isso, sobre o centro. Então, tá aí, à vontade para todos vocês. Obrigado mais uma vez a presença de todos e deixar uma boa noite. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, tchau, tchau. Boa noite. Tchau.